Olá, pessoal. Estou de volta com contabilidade. Vamos falar sobre atos e fatos contábeis. Atos e fatos administrativos. O patrimônio das empresas está em constante movimentação, modificação em função dos acontecimentos do seu dia a dia, da sua movimentação, compra de mercadorias, pagamento, venda de mercadorias, pagamento de salário, pagamento de despesa, recebimento de duplicados, etc. Esses acontecimentos podem ser divididos então em dois grupos, em atos administrativos, e é importante vocês frisarem esse conceito, atos administrativos e fatos administrativos. Vamos a cada um deles. O que são atos administrativos? São os acontecimentos que provocam, que ocorrem na empresa e são os acontecimentos que ocorrem na empresa, no seu dia a dia, mas não provocam alteração no patrimônio dela. Não modifica, não existe o pagamento de nada. Um exemplo, a demissão de um funcionário. Foi feita a assinatura lá na carteira do funcionário, na ficha do funcionário, admitiu o funcionário. Nesse momento da admissão, é apenas um ato. Não ocorreu nenhum fato, não houve nenhum pagamento ainda. E quando ocorrer o pagamento, será um fato. Então, a admissão do funcionário, a assinatura, é apenas um ato administrativo que não provoca um lançamento contábil. A assinatura de um contrato com o fornecedor para comprar mercadorias, a assinatura de uma pólice de seguro, a empresa avalizou, prestou aval de título, deu garantia para um financiamento, ou prestou fiança, é fiador de algum amigo, então é apenas um ato. O gerente assinou um documento lá, uma portaria interna sobre comportamento, sobre compensação de horas, etc., um aviso, é apenas um ato administrativo que não vai provocar nenhuma alteração no nosso balanço. Entretanto, alguns atos administrativos poderão provocar alterações futuras no patrimônio e, por esse motivo, devem ser registrados através de conta de compensação. Por exemplo, a empresa contrata um seguro predial lá de R$500 mil. Essa informação é importante ter lá numa conta de compensação, a gente vai falar isso em plano de contas. Os fornecedores, os bancos, devem saber que a empresa tem um seguro. Então, se acontecer um sinistro, ela tem um seguro que para bancar não vai ter um prejuízo grande. Por isso é que é importante registrar isso. Mas isso é futuro. Muito bem. Falamos em atos e vamos falar em fatos. Os fatos administrativos são os acontecimentos que provocam variações, provocam alterações nos valores patrimoniais, podendo ou não alterar o valor do patrimônio líquido. Por modificar, então, o patrimônio líquido, deve ser contabilizados através de contas patrimoniais. Contas patrimoniais são as contas que vão no balanço, o ativo e passivo. E contas de resultado são as contas de receita e despesa que vão lá na DRE, na apuração do resultado. Os fatos administrativos podem ser classificados em três grupos. Fatos permutativos, é apenas uma troca de valores entre as contas. Fatos modificativos, que provocam alteração no patrimônio líquido, e fatos mistos, que ocorrem os dois fatos ao mesmo tempo. Para explicar cada tipo de fato administrativo, vamos partir de uma situação patrimonial, um balanço patrimonial da empresa J. Fernandes, que será modificada com a ocorrência de cada um dos fatos, administrativos apresentados nos exemplos desse capítulo. Para facilitar essas explicações, vamos classificar as contas do balanço patrimonial de forma simples, simplificada, ou seja, apenas em bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e não de acordo com a classificação do plano de contas, que é mais extensa, é mais detalhada e que também é um tema desse semestre ainda mais para frente. Eis aqui, então, temos aqui o balanço da empresa J. Fernandes, que ela tem um ativo, bens, caixa 1.000, imóveis 2.800, em duplicados, direitos duplicados a receber 500, total 4.300.
tem lá no passivo salários a pagar 300, no patrimônio líquido um capital de 3.200 e lucros acumulados 800, totalizando também, obviamente, o balanço tem que fechar 4.300. Muito bem. Vamos falar então agora, focar em fatos permutativos. O que são fatos permutativos? São aqueles que permutam, que trocam elementos, componentes, contas, componentes do ativo e ou do passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. Isso é importante. Não alteram o patrimônio líquido. Pode ocorrer troca entre elementos, entre contas do ativo, entre os elementos do passivo e entre ambos ao mesmo tempo. E aí vamos detalhar cada um deles. Por exemplo, A. Permutação entre elementos ativos. Partindo do balanço apresentado, esse balanço aqui, suponhamos que na empresa J. Fernandes tenha ocorrido o seguinte: o recebimento de duplicatas no valor de R$500, esse R$500 aqui. Esse fato aumentará o caixa da empresa em R$500. Tínhamos 1.000, foi para 1.500. E pelo recebimento da duplicata, provocando ao mesmo tempo um aumento e uma diminuição nas contas, nos elementos do ativo. O total não se modificou, mas eu tinha R$500 em contas em duplicados a receber, que foram transferidos, foram trocados em dinheiro e estão na conta caixa. Então, eu aumentei o caixa em 1.500, mas diminuí direitos em 500. Tá? Então, houve uma troca entre contas. Houve um aumento do ativo pela entrada de R$500 no caixa, mas ao mesmo tempo uma saída, uma diminuição do ativo, porque recebemos esse valor que estava em direitos. Note que a importância de R$500 que estava em duplicados a receber, tá, passou para a conta caixa. Houve apenas uma permutação, uma troca entre elementos do ativo, mas o valor do PL não se alterou, não modificou absolutamente nada aqui. Por isso, é só uma permuta. O patrimônio líquido é composto pelas contas de capital e lucros acumulados, nesse exemplo, que somam 4.000. Note que esses valores não foram alterados, portanto, não houve alteração no patrimônio líquido. Uma outra forma é a permuta entre elementos passivos. Partindo do balanço anterior, do balanço patrimonial anterior, já modificado pelo fato A, suponhamos que a conta salários a pagar no valor de R$300, que estava lá, registrado no passivo, representando o valor líquido de salários que a empresa tem a pagar aos seus funcionários. Nesse valor de 300 existia uma importância de 30 a título de imposto de renda. Esse valor deveria ter sido registrado, ser retido dos empregados, mas ainda não foi. A contabilidade não contabilizou dessa forma. Para regularizar essa situação, vamos retirá-lo da conta salários a pagar e transferi-lo para a conta própria impostos a recolher. Para J. Fernandes, tanto em uma quanto em outra conta, a referida importância representa uma dívida, uma obrigação, não alterando o valor do passivo. Continua 4.300, só que agora vai estar numa conta correta o valor líquido do salário a pagar, 270, e uma outra conta de R$30 de imposto a recolher. Houve então uma troca, uma permuta entre duas contas do passivo. Ok? Permuta entre elementos do ativo e do passivo. Nesse caso, o fato ocorrido poderá acarretar um aumento ou uma diminuição no patrimônio da empresa. Eu falei patrimônio. Patrimônio é, nesse exemplo, 5.000. Não estou falando em patrimônio líquido, que é 4.000. Tá? 3.200 mais 800, 4.000. Patrimônio líquido é uma coisa, patrimônio é outra. O patrimônio é o total do balanço. Tá? Então, um fato permutativo não altera o patrimônio líquido. Pode alterar o patrimônio da empresa, mas jamais o patrimônio líquido. Bom, nesse caso, o fato ocorrido poderá acarretar um aumento ou uma diminuição no patrimônio da empresa. Vamos para o primeiro exemplo, um aumento. A compra de móveis e utensílios a prazo, no valor de R$700, aumentará o ativo e também o passivo. Com esse evento, veja como fica. Então, aqui
comprou-se móveis e utensílios, aumentou o ativo em R$ 700, lembra, era 4.300, foi para 5.000, mas também aumentou, como foi a prazo, também aumentou o passivo, duplicatas a pagar ou fornecedores, R$ 700, também indo para 5.000. Note que tanto o ativo quanto o passivo tiveram seu valor aumentado de 4.300 para 5.000, alterando a situação patrimonial, né, do patrimônio da empresa e não a situação líquida patrimonial. Né? Aumentou o valor do patrimônio de 4.300 para 500. Não alterou a situação líquida patrimonial. Por essa razão, é um fato permutativo. Já uma permuta entre elementos do ativo e do passivo, porém diminuindo o valor do patrimônio. Suponhamos agora que a J. Fernandes tenha efetuado o pagamento em dinheiro de uma duplicata no valor de R$ 500. Lembra que nós tínhamos aqui R$ 700 de duplicados a pagar. Esse valor diminuirá o ativo, o caixa tinha 1.500, ficou com 1.000 pela saída do dinheiro, e diminuirá também o passivo pela liquidação, pelo pagamento da obrigação no mesmo valor. Então tinha duplicados a pagar, foi pago 500, restou um saldo de 200. E o nosso patrimônio, que era de 5.000, como saiu R$ 500 do caixa, veio para 4.500, como saiu R$ 500 do passivo, veio para 4.500. Note que tanto no caso do aumento quanto no caso da diminuição, né, houve uma troca, uma permuta entre as contas, os elementos do ativo e do passivo ao mesmo tempo, sem interferência no patrimônio líquido, o qual permaneceu com o mesmo valor de R$ 4.000. Fatos modificativos. Bom, nós vimos até agora fatos permutativos, apenas troca de valores entre contas que não modificavam o patrimônio líquido. Agora, os modificativos são aqueles fatos que provocam, que acarretam alterações para mais ou para menos no patrimônio líquido, ou seja, aumenta ou diminui o lucro. Como você pode observar, os fatos permutativos envolvem apenas contas patrimoniais, ativo e passivo, sem provocar alteração alguma no patrimônio líquido. Porém, os fatos modificativos envolvem contas de resultado, de receita e de despesa, e, consequentemente, alteram o valor do patrimônio líquido. E pode ocorrer duas situações: fatos modificativos diminutivos, diminuição, ou fatos modificativos aumentativos quando aumenta. Vamos iniciar pela diminuição. Partindo-se então do balanço anterior, suponhamos a ocorrência do seguinte fato: a empresa J. Fernandes pagou R$ 100 em dinheiro referente à despesa com telefone. Tal fato reduzirá o caixa em R$ 100 pela saída do dinheiro, e por se tratar de uma despesa, diminuirá também o patrimônio líquido, o lucro acumulado no mesmo valor. Vamos ver como fica o balanço. Após essa despesa, o balanço ficou R$ 1.000, né? Nós tínhamos R$ 1.000, tirou 100, ficou 900, e no lucro acumulado, que era 800, ficou 700. Então, de 4.400, o nosso de 4.500 veio para 4.400. Mas o importante, este fato alterou o valor do patrimônio líquido, que era de 4.000, agora ficou 3.900. Note que o pagamento da despesa diminuiu o patrimônio, pois o caixa tinha 1.000, ficou com 900, e a despesa com o uso de telefone diminuiu o lucro. Lucros acumulados, que tinham 800, ficou em 700. É evidente que na prática não é de forma imediata, após cada evento, que o contabilista altera o balanço da empresa, diminuindo ou aumentando o lucro. Estamos simulando apenas situações para vocês entenderem esse processo, como um fato administrativo modifica, atua, né, na situação patrimonial da empresa. Normalmente essa apuração de resultado é feita uma vez por mês. Ele altera o lucro ou o prejuízo uma vez por mês, não a cada momento, a cada lançamento. Um fato, né, permutativo aumentativo, um aumento, provoca um aumento. Agora, vamos supor a ocorrência do seguinte fato: a empresa recebe a importância de R$ 200 em dinheiro referente a uma receita de aluguel
Ela tinha um quiosque, um cantinho lá da loja, alugou lá para uma loja de telefone, para vender telefone, recarga, etc. Então ela recebe R$200 por mês. Este fato aumenta o ativo da empresa pela entrada do dinheiro na conta caixa. Lembra, nós tínhamos 900, foi para 1.100. E aumenta o valor do patrimônio líquido pela receita. Nós tínhamos o lucro acumulado anterior de 700, recebeu 200, foi para 900. Alterou então o valor, nós tínhamos 3.900, desculpa, 3.900 antes, e agora temos 4.100 de patrimônio líquido. Então, provocou o recebimento desses R$200, provocou aumento no lucro, alterando o valor do patrimônio líquido da empresa. Por modificar o patrimônio líquido, nós temos um fato modificativo. Nós temos fatos mistos também, mas este será para a próxima aula. Obrigado.